Estamos de volta aqui com Bastidores do Poder pela Rádio Bandeirantes. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assinou hoje portaria que estabelece o fim da emergência em saúde pública de importância nacional, a SPIN, por causa da Covid. Portaria assinada pelo ministro entra em vigor em 30 dias após a publicação no Diário Oficial, que, segundo ele, deve ocorrer de forma excepcional ainda hoje. Com o fim da emergência em saúde pública, o Ministério da Saúde estima que mais de 2.000 normas caiam em todo o país, com a possibilidade de comprar medicamentos, insumos e também contratar médicos sem licitação. Aliás, comprar insumos médicos sem licitação. Entre as normas que podem também ser afetadas estão, por exemplo, uso de máscaras, também teletrabalho e regulamentação da telemedicina. O ministro já adiantou que isso vai ser regulamentado de uma forma diferente, mas o ministro deu uma cutucada ao assinar esse decreto agora à tarde lá em Brasília. Bom, não muda muita coisa porque assim, a principal política foi a vacina. Ela continua. O que muda é essa questão de se restringir de maneira desarrazoada as liberdades individuais à mercê da opinião de um gestor municipal. Na minha opinião, isso cria mais divergência do que uma situação efetiva de combate à situação pandêmica que se instalou no Brasil. Com essa decisão, o governo federal não atendeu um pedido feito pelos secretários de saúde para estender por um pouco mais de tempo o fim desta regra que trata de forma diferente a Covid no Brasil. Justamente para a gente discutir e repercutir essa decisão do Ministério da Saúde, a gente convidou para o Bastidores do Poder nesta sexta-feira o secretário de Saúde aqui do Estado de São Paulo, o secretário Jean Gorenstein. Secretário, seja bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Bandeirantes, tudo bem? Boa tarde, Cristiano. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes e do programa Bastidores do Poder. Um prazer poder estar conversando com vocês na tarde de hoje. Prazer é nosso, secretário. O que muda na vida do senhor e de seus pares, secretários de saúde, com esse prazo de 30 dias e o fim do quadro, essa designação da pandemia aqui no Brasil, secretário? Bom, nós temos um país absolutamente desigual em termos da imunização. Nós temos uma média de 73% da vacinação em 2 doses no país, mas nós temos estados com menos de 50% da sua população acima de 5 anos com 2 doses da vacina. Nós temos uma realidade em São Paulo que nós temos 93,5% da nossa população alvo, portanto acima de 5 anos, vacinada com 2 doses e mais. 80% da nossa população pediátrica, infantil, de 5 a 11 anos e 11 meses, com uma dose, e com 2 doses quase 50%. A nossa realidade ela é muito distante, como disse, de muitos estados. Mas nós temos que lembrar que hoje a Covid é a doença que mais mata no nosso país, que a despeito das melhoras epidemiológicas, dos índices epidemiológicos, nós temos que conviver ainda com o vírus. E a partir do momento que nós temos a confluência de vírus com uma população ainda vulnerável, é claro que isso passa a precisar ter um olhar de atenção especial. Em paralelo, nós temos 80% do nosso mundo, nosso planeta, não idealmente vacinado, para não dizer não vacinado. O surgimento de novas cepas acontecerão e é importante que, à medida que nós temos um país que também faz parte desse mundo globalizado, essas cepas aqui circularão. Por isso, antes de criar ou definir essa portaria de fim de emergência em saúde pública, era fundamental que nós tivéssemos incrementado e estimulado ainda mais a vacinação dos nossos brasileiros. O senhor acredita que seria essencial essa extensão desse prazo, secretário, diante dos números em queda que a gente tem hoje? Não daria mesmo para ter essa alteração? Essa é uma das considerações que o Conselho Nacional de Secretários da Saúde colocaram. Nós precisamos 90 dias para avaliar os indicadores de controle, gatilhos de medidas que poderiam eventualmente ser despolarizadas, no sentido de nós protegermos a nossa sociedade. Isso era fundamental. 90 dias era um prazo importante para a construção desses consensos técnicos em torno da gestão da pandemia e monitorar eventualmente surgimento de variantes, aumento de número de casos, mas infelizmente isso não foi, como nunca vem sendo admitido
pelo próprio Ministério. Isso dissoa com as necessidades tanto de nós gestores estaduais quanto daqueles gestores municipais que também têm a reflexão e o reflexo da pandemia nos seus hospitais. Administrativamente falando, secretário, o que muda para os senhores secretários na administração da pandemia sem esse decreto de emergência sanitária? Na verdade, no que tange a São Paulo, nós pouco mudamos, porque nós temos realmente políticas de monitoramento da pandemia, estímulo da vacinação, nós temos uma redução gradual, lenta e progressiva dos leitos que estavam condicionados e voltados à Covid. Afinal de contas, à medida que esses números vêm decrescente, com o aumento paralelo da vacinação, dá a possibilidade de nós irmos acolher outras doenças que ficaram represadas. Mas, seguramente, nós temos uma situação muito diferente de alguns estados. E esse o problema. A circulação, como disse, de vírus, sem um monitoramento adequado, pode impactar sobremaneira alguns estados de uma forma muito abrupta. Hoje, qual a situação do estado de São Paulo, secretário? Diante de um carnaval, né? A gente está no meio aí de uma festa fora de época, né? Até estranho a gente tratar o carnaval depois da Páscoa, é uma coisa meio estranha, mas a gente já vive um momento estranho. Hoje, qual que é a situação do estado? Na verdade, o estado de São Paulo tem, tanto no ponto de vista de vacinação, já índices, como disse, bastante satisfatórios. Temos uma queda já por quase 13 semanas de número de casos, de internações e óbitos. Nós temos 16% de queda de casos, 11% de número de internações e 38% de número de mortes. Quer dizer, isso depois de 4 semanas em que nós flexibilizamos as máscaras em todos os ambientes, inclusive os ambientes fechados. Então, dessa forma, mostrando que a vacinação foi o melhor caminho, o melhor resultado para que nós tivéssemos em relação à Covid. Então, é uma realidade, volto a dizer, muito diferente de vários estados. Agora, o senhor tocou no ponto da vacinação e o estado de São Paulo protagonizou aí o uso da Coronavac, por exemplo, mas hoje é a única vacina que não tem o uso definitivo aqui no Brasil. Isso mudaria com esse decreto. De que forma que o estado encara essa novidade? Muda alguma coisa no procedimento, na aplicação da vacina aqui no estado? Olha, a Coronavac foi uma vacina que foi extremamente importante no impacto de redução de mortes, internações em idosos, pacientes portadores de comorbidades, ou seja, de outras doenças associadas, e fez, então, com que nós pudéssemos também ter a imunização de jovens e crianças. Sem dúvida alguma, o próprio Butantan estará se manifestando do ponto de vista de trazer dados que transfiram, então, as informações de uma forma bem robusta e rápida, fazendo com que essa vacina deixe de ser apenas liberada no ponto de vista emergencial para ser consagrada junto ao Programa Nacional de Imunização. Para ter uma ideia, eu vou passar a você, Cristiano, eu tomei 3 doses da Coronavac e trabalho todos os dias no hospital aqui em São Paulo, Hospital Albert Einstein, e na linha de frente por vários meses, para não dizer os 2 últimos anos, e mostrando sim que nunca tive Covid. É uma vacina que a conjunção das medidas de proteção, máscara e vacinação foram extremamente importantes. Então é injusta essa colocação do Ministério, para não dizer irresponsável. Ô secretário, justamente essa conjunção de equipamentos de segurança, vacinação, o estado de São Paulo já está há alguns bons dias já com uma liberação total de uso facultativo da máscara dentro ou fora de ambientes fechados. Os senhores observam desde então algum tipo de variação ou seguiu dentro do que era esperado, os números continuam em queda, está tudo tranquilo e controlado aqui no estado de São Paulo? Todas as ações do governo do estado de São Paulo frente à pandemia, as flexibilizações, liberações, foram feitas sempre com muita segurança, sempre avaliando, como disse, os índices. E nós temos acompanhado, mesmo depois dessa liberação, as melhoras. Como disse, nós estamos há 13 semanas já com melhora de todos os índices de casos, óbitos e internações, e também, a despeito de quase 5 semanas da liberação
das máscaras, nós continuamos em descenso progressivo. Portanto, nós não tivemos nenhum impacto negativo que precisasse ter alguma nova estratégia. Lembrando que também nós continuamos fazendo o rastreio em todo o estado de São Paulo, com amostras aleatórias, mas principalmente as amostras dos aeroportos internacionais de São Paulo, tanto de Guarulhos quanto de Viracopos, no sentido de detectar a presença de novas cepas que possam circular eventualmente no nosso meio. Também nós não identificamos novas cepas. Então estamos muito tranquilos, mas vigilantes e atentos. Secretário, só para a gente fechar, o ministro, nessa fala hoje mais cedo em Brasília, ele destacou que essa novidade, o fim da situação de emergência, coloca um ponto final nas ações individuais de gestores locais e estaduais sobre restrições que possam vir a ser adotadas daqui para frente. O que muda nos estados e nos municípios caso a gente tenha um repique da doença? Essa decisão que era local, municipal, ela tem um pouco de restrição? Ou seja, a gente tem uma marra para eventualmente restringir circulação, funcionamento de estabelecimentos? Olha, São Paulo venceu porque nós somos 645 municípios coesos e unidos. A despeito de bandeiras partidárias, todos entenderam a importância, não é só o recurso que foi implementado, mas a união de todos os prefeitos e secretários de Estado municipais de saúde que garantiram tanto a vacinação quanto, ao mesmo tempo, a resposta rápida à vida. E assim que faremos. Felizmente, nós aqui somos um país, se fosse assim considerado, que deu certo. Nós gostaríamos, infelizmente, que o país tivesse essa possibilidade de ter a mesma resposta, o mesmo time de comprometido. Secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorenstein, conversou conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Secretário, obrigado pela atenção mais uma vez conosco. Até uma próxima. Bom fim de semana. Olha, um grande abraço a você, Cristiano, e a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado.